arapuca é um artefato sul-americano de origem indígena com formato piramidal para pegar aves vivas, pequenos mamíferos ou outros animais de caça. A arapuca deve ser colocada num local apropriado, onde o caçador sabe ser a passagem da presa ou seu habitat preferencial. Embaixo da estrutura são colocadas pequenas iscas e quando o bichinho estiver lá, é preso. Ontem os esquerdistas do Flow fizeram uma arapuca para pegar Pablo Marçal em seu habitat natural, o debate. Mas o bicho é esperto e acabou não só escapando, mas prendendo os candidatos comunistas nela. A liberdade do Brasil é importante, mas como está a liberdade dos seus movimentos? Se você tem dores nas juntas e articulações, seus movimentos ficam limitados e você deixa de fazer um monte de coisas. É por isso que você precisa conhecer o Nato Shark dia e noite, um suplemento alimentar natural com ação 24 horas, aliviador durante o dia e regenera as cartilagens, articulações e ossos durante a noite. A Nato Shark tem mais de 20 anos de mercado e é uma marca que apoia a direita e os conservadores. Num país com tantas grandes empresas que fizeram o L, a gente tem que apoiar aquelas que têm os mesmos valores que nós. A liberdade do Brasil é importante, mas a sua também. Ligue para o número que aparece na tela ou acesse o link na descrição desse vídeo e peça o seu Nato Shark dia e noite, agora mesmo. O debate de ontem dos candidatos à Prefeitura de São Paulo pode ser resumido numa palavra: armadilha. Não tem como assistir aquilo e achar que não houve conluio entre os organizadores do debate para não só prejudicar o Marçal, como também blindar Boulos, Datena e Nunes. Aliás, pelo jeito, o conluio não foi só entre os organizadores do debate. Guilherme Boulos. Tudo bem? Como é que é o consórcio? Consórcio comunista, Moscou urgente. Antes mesmo do debate começar, o clima de treta já estava no ar. Ficou na cadeia em 2025, viu? Empresa é polícia, Chuchuca do PCC, vou te investigar, é o que você recebeu na conta da sua esposa, quem é envolvido da sua filha com erro e criminosa, vereador de sequestra no prêmio. Chuchuca do PCC, você vai pra cadeia. Condenadinho. Você quer roubar até o apelido, Chuchuca? Ladrão de merenda. Perguntas, vocês não falam com o outro, né? Tipo, não tem... A gente fala, acabei de falar com o Nunes ali, chamei ele tirando de isso. tchutchuca do PCC, vou prender ele ano Só que lembra vem. que aqui é 3 advertências quando começar o debate, né? São Então três- agora a pode regra falar, lá tá bananinha, aqui. tchutchuca do PCC e vou te colocar na Quando cadeia, começar viu, o debate. Ricardo Nunes? Recebeu o dinheiro da merenda das escolas na sua conta, da sua esposa e da sua filha, e se eu tiver errado eu te indenizo sem processo judicial. Você vai pra cadeia. Isso Ô, tudo que eu Dado, falo você com lembra- você. Você também. quer conversar? O pessoal do Flow parece isento e comportadinho, mas na real eles organizaram o debate com uma missão: isolar e, se possível, melar a imagem do Marçal. Já logo no começo, deu para perceber que o Pablo ficava isolado e no sorteio de quem perguntava para quem, por coincidência, sempre só dava Marçal e Marina Helena ou Marçal e Tapada Amaral. Boulos e Nunes e Datena ficaram protegidos de interagir com o Marçal. Coincidência? Observando o sorteio, eu acho que não. Para responder a quinta pergunta, Guilherme Boulos. Para comentar essa quinta pergunta... Opa, peraí que seu Guilherme Boulos de novo. Vou trocar aqui do lado. Agora sim. Tabata Amaral. Essas coisas não param e nem comentaram neste bloco, né? Depois você vai até fazer o sorteio novamente para a última rodada, mas certamente serão os dois pelos aqui. Por causa dessa manipulação escancarada para proteger os candidatos de esquerda da humilhação ao interagir com o Marçal, o debate foi morno, sem graça, virou um jogo de comadres entre Boulos, Tabata e Datena. Mas claro, houve alguns poucos bons momentos. Um deles foi quando eles colocaram um Zé Ruela esquerdista para meter uma lacração contra Bolsonaro e falar sobre picadinhas no debate. Adivinha quem eles sortearam para falar do assunto?
responde a pergunta do professor Walter Sintra? Quem vai responder é Marina Helena. E quem vai comentar a pergunta do professor, Pablo Marçal. Sorteados os candidatos, o tiozão comunista estava livre para lacrar sobre vacinas, biruliro e tratamento precoce. O problema é que ele tentou fazer isso com os dois candidatos mais inteligentes do debate e o tiro saiu pela culatra. Bom, e o quinto tema, vamos lá. Saúde. É o quinto tema aqui. Para fazer a pergunta sobre saúde, eu convido aqui o Walter Sintra, professor da Fundação Getúlio Vargas, professor em Gestão de Saúde. Pode vir aqui do meu lado, professor. Boa noite a todas as pessoas, candidatas e candidatos. Pergunta é a seguinte. No enfrentamento da pandemia da Covid-19, o Brasil apresentou uma das maiores taxas de mortalidade quando comparado com outros países do mundo. A principal razão disso foi a postura negacionista de governantes, em particular do governo Bolsonaro, mas não exclusivamente, que além de deixarem de tomar com a necessária urgência medidas como a aquisição e distribuição de insumos, como vacinas, medicamentos e equipamentos, assumiram posições contra o isolamento social e contra a vacinação obrigatória, além de promoverem o uso de cloroquina e ivermectina, medicamentos que comprovadamente promoveram dano aos pacientes sem nenhum benefício terapêutico contra a Covid-19. A pergunta para candidato ou candidato é: no caso de uma nova pandemia similar à da Covid-19, em que a evidência médica e a ciência indiquem o isolamento social e a vacinação obrigatória, qual será a sua posição como prefeita ou prefeito? Bom, para começar essa resposta, eu gostaria de dizer onde que estavam as vacinas do governo Lula quando a gente teve o recorde de mortes de dengue esse ano aqui no Brasil. Aliás, gente, no primeiro semestre desse ano no Brasil, morreu mais gente com dengue do que nos 7 anos anteriores, de acordo com uma matéria do Poder 360. Então, cadê? Né? A gente está chamando aí o Lula também de genocida, e cadê as vacinas que não chegaram a tempo? Então, essa é a primeira pergunta que eu tenho para fazer. Se foi esse caos, sinceramente, no que a gente está vendo agora com a dengue, imagina se fosse essa turma que estivesse lá na época da Covid. Essa é a primeira pergunta que eu tenho para dizer. Agora, tirando isso, a gente sabe que aqui o grande problema de saúde aqui na cidade de São Paulo, e todo mundo sabe, porque eu já rodei a cidade e falando com as pessoas, são as maiores reclamações, é a questão das filas. São as filas tanto para realizar exames quanto para consulta com especialistas. Por isso que a gente tem uma proposta que, aliás, outros candidatos estão copiando. Estou feliz porque isso vai da esquerda, como a Tabata Amaral, à direita, como Pablo Marçal, que é a gente dar um vale para você, caso ultrapasse 30 dias para você fazer uma consulta ou realizar um exame, você pode fazer isso na rede particular. Então, essa é a nossa principal proposta da saúde. Eu fico muito feliz que tem gente copiando, mas, de novo, proposta é fácil fazer, viu, gente? Difícil mesmo é implementar. Então, é muito importante ter um time competente para fazer isso. Em relação às vacinas, eu acho fundamental. Aliás, estou aqui com meu neném de 6 meses que já tomou todas as vacinas. Agora, o que eu não sou favorável é o que a gente viu, que é fechando pessoas que queriam trabalhar, exigindo passaporte vacinal, demitindo pessoas que não apresentassem o passaporte vacinal, tirando crianças da escola por isso. Isso realmente eu não sou favorável. A pandemia foi tratada com muita politização, né, uma guerra de braços, tanto é que a pergunta que foi feita já foi direcionada para o Bolsonaro, ele não está aqui para responder, mas eu imagino que ele fez todas as coisas que ele fez tentando acertar e o mundo inteiro perdeu com isso, né? Foram milhares de vidas que foram ceifadas. Geralmente, para quem não entende do assunto e ouve só uma notícia, para validar uma vacina leva 14 anos e a gente imunizou um rebanho mundial em poucas semanas. A cidade de São Paulo, né, foi a capital mundial disso. Só que teve alguns exageros em demitir funcionários que não quiseram seguir a cartilha, em fazer com que as pessoas, né, fossem oprimidas com esse passaporte sanitário. E eu defendo a saúde, os especialistas, mas a politização que foi feita com esse assunto é nojenta. O que fizeram com esse assunto
Esses dias agora o governo federal deixou vencer 250 milhões de reais em vacina e ninguém fica chocado com isso. O que está acontecendo de fato, né, com a dengue no Brasil, parece que ninguém está preocupado com isso também. O ar dessa cidade deve ter matado aí 80 pessoas, a última vez que eu vi no noticiário. Ninguém também está falando disso. Você imagina, ter o pior ar do mundo. E a grande verdade é que se você não fica indignado, é porque ninguém está noticiando. O que eu defendo é a liberdade, não pode fazer o que fez com os empresários e com os trabalhadores, todo mundo perdeu o emprego, foi um negócio absurdo, e até hoje a gente tem trauma disso. Esses são os professores do Brasil, fazendo jus ao nome de ditador Getúlio Vargas. Aliás, sente o naipe do cara que eles colocaram para fazer a lacração, pergunta. Fizeram a pergunta para transformar em palanque político, mas sortearam as pessoas erradas e se ferraram. As respostas da Marina e do Pablo foram impecáveis, defenderam a liberdade e questionaram a Big Pharma. Muito bem lembrada também a dengue. Pensa no ódio interno do militante que foi ao vivo mirar no Bolsonaro e acabou acertando no Lula. Além do mais, hoje os remédios que o militante demonizou estão firmes e fortes. Já as picadinhas experimentais, todas desacreditadas. Marina Helena também mandou bem demais, humilhando o Boulos. Em relação à alfabetização, eu já falei, eu vou criar um mutirão Paulo Freire de alfabetização de jovens adultos. Gente, eu até arrepiei aqui, ó. Sério. A educação em São Paulo tá uma lástima, mas depois de escutar o Boulos eu fiquei convencida que pode piorar e muito. Por que a educação tá uma lástima? Um dos motivos é exatamente o método Paulo Freire de ensino. Pelo amor de Deus, mãe aí de casa, diga não a isso. De forma alguma, não deixe esse sujeito invadir a cabeça das nossas crianças. Vamos lá, a nossa proposta para a educação não tem nada disso, gente. A gente não vai ensinar o hino nacional em linguagem neutra, não vai ter Paulo Freire, é outra história. A gente vai fazer com que o seu filho aprenda tudo aquilo que ele precisa realmente para ir para o mercado de trabalho. Português, matemática, menos comunismo, menos ideologia de gênero, nada disso. E quais são as nossas principais propostas? Primeiro, avaliação trimestral dos alunos, para garantir que ninguém vai ficar para trás. Isso é fundamental. E remunerar de maneira diferente. Como? Você dá 14º salário, sim, mas para o professor que ensina. Quem não ensina, gente, tem que sair. O fato é o seguinte, eu não tenho rabo preso com ninguém. O que a gente vai garantir é que seu filho aprenda. Agora, mais do que tudo, a gente precisa garantir que aqui não vai ter método Paulo Freire para piorar o que já tá ruim. Pelo amor de Deus. A esquerda é patética demais. O cara fala em mutirão Paulo Freire e quer ser levado a sério? Paulo Freire nunca foi um educador. Aliás, ele era assumidamente um ativista de esquerda com propostas de politizar a educação, doutrinando os alunos para transformá-los em militantes de esquerda. Marina falou tudo aqui. O comedor de açúcar também foi humilhado por Marçal em um dos momentos mais engraçados do debate. Na verdade, o Boulos não vai, o Boulos. Ele não vai porque ele é o único aqui que não tem chance nenhuma de vencer a Prefeitura de São Paulo. O discurso dele está bem alinhado, mas não faz sentido. Eu queria até perguntar para você que está assistindo, Pedro, fez essa pergunta. Se alguém for fazer uma invasão e a GCM entrar para combater isso, o Boulos vai ficar do lado de quem? É um conflito de interesse? Uma coisa que eu vou concordar com ele é sobre o atual prefeito. A gente não quer continuar do jeito que está e a gente não quer dar marcha ré, a gente não quer dar ré no quibe aqui nessa cidade. Você falou sobre a poluição, a gente não aguenta mais cheirar essa poluição. Aí você imagina os cheiradores profissionais que já acostumaram com esse ar e acostumaram com o cheiro do Tietê. Eu não acostumei com esse cheiro de urina no centro de São Paulo, com esse cheiro horrível que essa cidade tem por conta das mazelas de um prefeito que é pequeno. E não adianta a gente dar ré nessa cidade. Obrigado, candidato. Obrigado, candidato. Candidato Boulos pediu o direito de resposta. A gente não aguenta mais cheirar essa poluição. Muito sutil, Pablo. É desse tipo de humilhação que os caras do Flow estavam tentando proteger o trio de esquerda.
Outro momento divertido foi o encontro Marçal-Datena. Muito obrigado, candidato. Muito obrigado, candidato. Peço que voltem aos seus lugares. Obrigado. Vamos para mais uma pergunta. É a quarta pergunta. E essa fungada do Datena ao cruzar com o Marçal, hein? O cadeirudo todo sem jeito. O abacatão desequilibrado só tem cabeça e bucho. Minha análise. Ele estava torcendo para o Marçal dar no mínimo um esbarrão nele, só para justificar uma perseguição em cima do cara. Arapuca. E foi aos 45 do segundo tempo que a coisa desandou, a partir do Datena e do Marçal mesmo. Na hora das considerações finais, Datena falou o que quis sobre o Marçal. Eu não tenho medo de bandido, de crime organizado, de milícia. Segundo pesquisa realizada, eu seria o cara mais preparado para enfrentar esses canalhas de peito aberto e acabar com essa infiltração de bandidos que estão ou querem entrar na política brasileira. Eu prometo que eu vou impedir isso. Eu sou o Datena. Eu não minto. Eu não minto e jamais mentiria para vocês. Eu vou dar a minha vida para acabar com esses aspirantes criminosos que querem chegar ao cargo da prefeitura mais importante do país e uma das prefeituras mais importantes do mundo. Bate, e assim que eu manterei o nível dos outros debates, porque eu repito, com um bandido você conversa literalmente na justiça. Não dá para discutir com um covarde mais de uma vez. Obrigado. Mas na hora do Marçal falar... A Polícia Federal vai prender o Ricardo Nunes, essa é uma promessa de campanha por causa das merendas. E aí a Polícia Federal mesmo, seu banana. O senhor está divertido? Corta o tempo, o senhor está excluído do debate. O senhor está excluído do debate. O senhor está excluído do debate. O tempo, o senhor tinha ainda 10 segundos, por favor, o senhor pode se retirar, porque ainda tem o encerramento do debate. O senhor se retire, por favor. O senhor está excluído por decisão do apresentador, ok? A expulsão do craque do jogo no finalzinho da partida foi injusta, claro, e uma óbvia demonstração do viés esquerdista do Flow. Mas não deu nem tempo de reagir. Naquele exato momento, estourou uma briga entre o assessor do Marçal e o marqueteiro do Nunes. Depois do caos, tudo foi esclarecido. O assessor do Marçal estava filmando como a equipe do Nunes tumultuava o debate e tentava mandar colas e códigos para o candidato. O marqueteiro do Nunes ficou pistolita e tentou tirar o celular do assessor à força. Aí o assessor deu uma na beiça do cara. Repare no antes e depois. Como eu digo, nada justifica a violência, por mais que os esquerdistas fãs do Datena achem que sim. Minha dúvida é, tentar tomar o celular do assessor à força não seria uma violência? Eu falo por mim quando digo que se um estranho tentasse tirar o meu celular ou qualquer propriedade minha à força, iria tomar uma bifa também. De todo jeito, diferente do que aconteceu com o Datena, o assessor do Marçal foi preso, levado à delegacia, onde prestou depoimento e depois foi liberado. É claro que os jornalistas da velha mídia, os mesmos que passaram pano para a cadeirada do Datena, começaram a zurrar sobre a violência da política brasileira. O debate é feito de críticas. Chamar a folha corrida ou contestar a honestidade de um candidato faz parte do jogo. A parcialidade do Tramontina, que deixou o Marçal ser chamado de criminoso e depois o expulsou por criticar outro candidato, foi uma agressão à igualdade de condições para os candidatos. Outra agressão, além da treta entre assessores, foi prender um assessor de Marçal por um soco, mas justificar a cadeirada de Datena como legítima, só porque é de esquerda. A parcialidade da imprensa brasileira deu espaço para a violência que a gente vê hoje. De todo jeito, o plano para calar, isolar ou desconstruir Marçal não deu certo. Logo depois da treta, ele fez uma live com 170 mil espectadores simultâneos, um sonho para os outros candidatos. Hoje cedo perguntaram se Marçal iria demitir o assessor que deu o soco. A resposta dele foi excelente. Você vai afastar
o integrante da sua equipe envolvido na confusão? Claro. Desde que todos os agressores também sejam afastados. Duda Lima, que foi marqueteiro do Bolsonaro, foi pra cima do integrante da minha equipe ontem. Da Atena nem precisa falar, né? Da pena. Se eles forem, nós vamos usar o mesmo peso e mesma medida. Não vai ser desproporcional não, porque já é no consórcio inteiro comunista aí. Tô só esperando, tá? Nem precisa me cobrar, só afastar os agressores, que o membro da minha equipe também tá afastado automaticamente. Depende de vocês. Gostando ou não do Marçal, não dá para se negar que ele está vários níveis acima de todo mundo ali. Alguém para cutucar tanto o sistema e seus peões merece respeito. Tava tudo montadinho para silenciar o Marçal. É claro, como a luz do dia, que o cara do Flow tem o Boulos como candidato do coração. Aquilo foi uma armadilha e o Marçal chutou a arapuca. Chega um cidadão e fica esfregando uma carteira de trabalho na sua cara. O que você faria no meu lugar? Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.